Me lembra Shawn Rhoden com aquela foto quando ele era icônica dele, alcoólatra, com físico todo largado, em 2008, se eu não me engano, essa foto. Alcoólatra. E aí ele em 2018, 10 anos após, sendo campeão Mr. Olímpia. Então, Cariani, isso é algo que eu queria mencionar. Pega pra mim, Gu, por favor, essa foto aí do Shawn Rhoden, 2008. Uma foto totalmente sem condicionamento e a foto dele, um antes e depois. Tem até no Instagram dele. Nós temos tantos exemplos positivos do fisiculturismo, né? Você olha o Cariani, né? Quantas pessoas tem... Eu tenho 42 anos de idade, acho que o Cariani tem a mesma idade. 45. O Cariani tem 45 anos. O Cariani tira a camiseta aí e você coloca ele com a média das pessoas de 30, 40 anos. Ele tá com o físico excelente, ele tá saudável, ele tem força, né? A gente tem tantos exemplos positivos no nosso esporte. Uma pessoa que tinha problema com drogas e agora tá indo no Mr. Olímpia. Pessoas que não tinham oportunidade e agora tem dinheiro de patrocínio. E às vezes a gente focaliza fisiculturismo como algo negativo, quando na verdade 99% das histórias são positivas, né? São de pessoas que encontraram algo positivo na vida deles. Olha aí, ó. Essa mesmo central aí. Amplia pra mim, por favor. Olha isso. 2008 versus 2018. Essa é a diferença. E eu sou amigo pessoal do Sean. Ele mora em Las Vegas. Eu devo encontrar ele brevemente. Tá passando por um momento difícil, porque você ganha o Olímpia e depois, né, logicamente, os problemas legais. O impediram, né, de continuar. Isso. Porque ele ainda, bem ou mal, a investigação ainda não acabou, né? E isso afeta muito o seu psicológico, né? Você ganha o Olímpia do Phil Heath. Nossa. Você é o melhor do mundo. Sua vida é perfeita. Você ganha um cheque de $500 mil. Nos Estados Unidos isso é tradição. Que a sua empresa de suplemento paga a mesma quantia. Isso começou com o Jay Cutler. Então o Jay Cutler ganhava $500 mil, a MuscleTech pagava outro $500 mil, né? Nossa. Então você ganha $1 milhão, 5 milhões de reais, né? Mais que 5. Já gasta tudo em advogado agora. Provavelmente. Não, e o mais triste, ele não curtiu um ano. Foi meses. Não. Se eu não me engano, o problema que ele teve foi em novembro, mais ou menos, e aí depois estourou em janeiro, tipo assim. Foi muito rápido. Exato. E isso vai ser eles vão pra corte e isso vai ser algo horrível. Por quê? Eu já conversei com pessoas que estavam naquele hotel, naquele dia, ali no lobby do hotel. E já conversei com pessoas que conheciam as duas, né, os dois personagens. Então, é algo assim que vai ferver na corte. Tem muita história atrás. Vai triturar todos nós. Se sair esses detalhes, vai triturar todos nós, vai ter tanta especulação. Tem pessoas que falaram, não, eu tava lá no lobby com ele, eu vi o café subindo, eu sei o que aconteceu. E aí você fala com outras pessoas, eu conheço. Isso nunca aconteceria, entendeu? Então, isso vai ser algo assim, tipo Kobe Bryant. Você lembra quando aconteceu com Kobe Bryant? Assim, devastador. O.J. Simpson. Nossa. O.J. Simpson. Talvez seja por isso que, de forma, vamos dizer assim, inteligente, o Mr. Olímpia preferiu mantê-lo afastado. Porque assim eu não julgo nem pro bem nem pro mal. Eu espero você terminar essa situação. Porque eu não te julgo pro bem nem pro mal. Eu não estou te banindo, mas eu também não estou passando a mão. Eu estou mantendo você afastado enquanto as investigações acontecem. Cariani, você sabe, você lidera a Max Titanium agora, uma equipe fortíssima. As pessoas do mundo inteiro olham para a camiseta Max. Você tem que fazer decisões executivas quase todos os dias. Sim. Com atletas com potencial fenomenal, mas infelizmente não estão no caminho certo de atleta. E às vezes você tem que terminar o relacionamento, ou continuar, ou guiar. E é muito complicado. Na Muscle Contest a gente tem o mesmo problema. Entendeu? Às vezes a gente tem relacionamento de 20 anos que a gente tem que terminar.
Entendeu? Isso que você está falando com funcionário. Funcionário, com pessoas que trabalham com você, com... Prestadores. Exato, entendeu? E se você é o Jim Mannion, que é o presidente de uma federação, se você é o dono do Olímpia, você está fazendo decisões dificílimas, onde a especulação depois dessas decisões são dificílimas, entendeu? E essas decisões nunca terão um julgamento unânime, né? Ah, por exemplo, todo mundo concorda em ter afastado o Shawn Rhoden ou todo mundo discorda. Quando você entra numa situação dessa, você é obrigado a tomar uma decisão e você vai ter uma divisão ali de opiniões. Você concorda ou discorda Do quê? da decisão de terem afastado ele? A princípio, eu conheci o Shawn Rhoden na Meca. E assim, quem conheceu o Shawn Rhoden sabe, cara, ele é um cara muito bonzinho. Um cara muito educado, um cara muito legal. Quando aconteceu isso, a minha primeira reação, pela empatia que eu tinha nele, era, poxa, que injusto. Só que depois, conversando com um amigo meu, que também é fã do fisiculturismo, mas ele é um jurista, ele virou e falou assim, Renato, entenda os elementos. É uma mulher acusando ele de estupro, é algo muito complicado. Não é ofensa, não é calúnia, não é um crime muito complicado. É um crime sexual. Que a própria justiça acolheu essa acusação, então não foi descartado. E aí ele começou a me colocar para refletir em cima disso. E aí ele falou assim, como organização, quando a organização afasta o atleta, ela está automaticamente entendendo que aquilo é muito sério e que não cabe a ela julgar. Que cabe a um outro patamar, que é a justiça. Ê, caramelo, deixei o telefone ligado, hein, caramelo? É o Emerson. É o mal necessário. Entendeu? Ele tem e aí ele me colocou para pensar em cima disso. E eu sou empresário, eu tenho empresa também. Aí ele falou, se você fosse a empresa, você compraria essa briga? Eu falei, não compraria. Ele falou assim, então por que você quer que a federação compre essa briga? E você como atleta? Uma briga que você não criou, quem criou foi o atleta. E no momento que ele convidou a menina. Cariani, e vamos supor um cenário especulativo, que ele ganha o Mr. Olímpia de novo e depois é condenado de ter estuprado essa mulher. Pois é, mas o Mr. Olímpia foi preso. Mas eu chego num ponto, o cara é culpado até que se prove o contrário ou o cara é inocente até que se prove o contrário? Porque é o time do cara. Não, mas o problema é que a justiça lá corre em silêncio, então você não sabe o que eles já têm. Esse é o problema da justiça. O Mr. Olímpia, a federação, são instituições particulares, privadas. É um homem fazendo uma decisão sobre a organização dele. Na justiça, ele ainda tá dirigindo o carro dele, tá indo na casa dele, entendeu? Ele pagou fiança, né? Entendeu? Então, foi uma fiança milionária, não foi? Ele ainda... É o dinheiro do Olímpia. Exato. Ele ainda é inocente até o dia do julgamento, mas se coloca na posição do Mr. Olímpia, ele ganha o Mr. Olímpia e depois é condenado. E aí? Ganhou o Mr. Olímpia. Teve um caso nos Estados Unidos onde o cara jogou no Super Bowl, Aaron Hernandez, do Patriots. Ele jogou no Super Bowl, pegou 2 touchdowns no Super Bowl e ele tinha assassinado um cara. E aí ele foi condenado. E todo mundo nos Estados Unidos, provado, sim, DNA, tiro, acharam a arma, prenderam ele, provou 100%. Bandidão. Ele era bandido, matou o cara, jogando com o Tom Brady no Super Bowl, ganhou, pegou 2 touchdowns. E todo mundo falando, era um assassino. Foi campeão. Foi campeão, no maior jogo mais popular. Mas lógico, a federação, a NFL não sabia. O time não sabia, ele nem tinha acusado. Foi depois do campeonato que eles descobriram tudo isso. Mas foi um escândalo absurdo, né? Um escândalo absurdo. Traz uma mídia negativa pro esporte. Isso é inegável. Porque nós somos do fisiculturismo, o público geral não. Então qual ia ser o título da matéria? Fisiculturista campeão do Mr. Olímpia condenado por estupro. Por estupro. Eu tenho um outro pensamento sobre isso. Eu acho que acaba ferrando a carreira do cara. Porque o tempo que ele perdeu e a possibilidade de defender o título dele, isso não vai voltar nunca mais.
mesmo que ele seja provado inocente. Se ele for culpado, vai amargar lá, junto com o Craig Titus lá, uma temporada na Prison Break. Não, agora... estupro acho que é 30 anos. Caramba, 30 anos. É tipo matar alguém, meu? Estupro é 30 anos. Sexual, Maria, cara. Pra mim não tinha que ser 30, pra mim tinha que ser perpétua. 30 anos. Pra mim um cara que estupra uma mulher, o cara tem que morrer preso. 30 anos. Caramelo. E um falso testemunho dá o quê nos Estados Unidos? Se um estupro dá 30 anos e se for provado que ela mentiu? O que dá nos Estados Unidos? Porque é um falso testemunho, ferrou a carreira do cara. Teve um caso, sério, teve um caso da Universidade de Duke, que era um time de lacrosse, onde eles chamaram umas meninas que eram garotas de programa, elas foram lá e as meninas acusaram falsamente esses meninos de ter estuprado elas. E essas mulheres foram presas e pagaram. E isso traumatizou os meninos também, porque eles não estupraram ela. E elas foram condenadas, então elas também foram para prisão. Mas, Caramelo, isso é um podcast intenso aqui, hein? Esse é um podcast intenso. Temos que chamar aqui até o especialista em criminalística. Esse é um podcast intenso. Esse é um podcast intenso. Eu tenho filha. Ele tem filha. Nós somos casados, você é casado. Esse mundo, quando uma mulher acusa um homem de ter estuprado ela, cara, quantas mulheres nesse mundo vão ter a coragem de mentir? E quantas mulheres no passado tiveram medo de falar que foram estupradas porque nós vivemos numa sociedade machista? Quantas? Então, eu tô falando aqui de uma maneira. Para uma mulher ter a coragem de acusar um homem falsamente, eu acho que deve ter 1%. Mas acho que tem muito mais porcentagem de mulheres que foram estupradas e tiveram os direitos delas completamente abalados porque as pessoas questionaram ela. Sim. Você tem filha. Eu tenho filha. Cara, crime sexual pra mim não tem conversa, cara. Pra mim é o pior crime que existe. Crime sexual e crime contra a criança.